A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa quarentena, em casa? Eu espero que vocês estejam muito bem. Mas se não tiver, tudo pode melhorar. Cada dia é um dia pra gente tentar ser feliz. Hoje eu vou contar uma história da Bíblia pra vocês. Eu sou a tia Mari e tô aqui pra contar uma história que conta toda a história da Bíblia, do começo ao fim. Mas eu prometo que não vai ser tão grande assim. Eu vou usar este livro aqui. Ele vai contar uma história pra vocês, mas ele não tem nenhuma palavra. Vocês já viram isso? Um livro que conte uma história, mas não tenha nenhuma palavra? Ele se chama O Livro Sem Palavras, mas ele tem o poder de contar uma história. E como ele resume toda a Bíblia, vocês sabiam que a Bíblia é a espada do Espírito Santo? E que a gente tem que ter a Bíblia no nosso coração para sempre que necessário a gente usar essa espada para lutar contra o inimigo. Então hoje eu vou começar a contar para vocês a história que conta o resumo de toda a Bíblia. No começo, crianças, Deus criou o mundo. E Ele criou os céus, a terra, os animais. E Ele fez o homem, eu, você, a imagem dele e semelhança. Então, de toda a criação, a gente é o ser que mais se parece com Deus. Ai, que legal, não é mesmo? Sim. E o homem, ele podia comer tudo do jardim do Éden, todos os frutos, menos um único fruto que Deus proibiu, que era o fruto da árvore do bem e do mal. Mas o homem desobedeceu a Deus e comeu daquele fruto. Foi então que a partir daí o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e deixou o coração do homem distante de Deus. Porque é isso que o pecado faz conosco. E a tia vai ler para vocês a Bíblia a cada página deste livro, tá? Aqui a versão que a tia escolheu é da Nova Linguagem dos dias de hoje, para vocês entenderem mais fácil. Então a gente vai lá ler em Romanos 3:23, que diz assim, olha: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo pecou, crianças. Adão e Eva pecou, e depois de Adão e Eva, todos nós pecamos. Não existe nenhum ser humano no mundo que não tenha pecado. Mas olha só o que a Bíblia diz. Vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que estamos. O primeiro pecado, depois a morte. Ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou o relacionamento com Deus em tudo e com todo mundo. Então, crianças, quando o homem pecou, a morte começou a fazer parte da nossa vida. É por isso que, às vezes, a gente perde um parente querido. Porque quando o homem pecou, a morte veio a existir. E como eu disse, todo mundo pecou. Ninguém é santo. Então ninguém merecia o amor de Deus. Deus ficou muito triste de ver o que tinha acontecido com a sua criação. Mas Deus teve um plano. O plano de salvar a humanidade. Ele não queria que as coisas ficassem daquele jeito. Então, Deus teve o plano de enviar o seu filho por amor a nós. A Bíblia diz lá em João 3,16, bem assim, olha. Deixa eu te abrir aqui. Diz assim, em João 3,16, esse versículo é bem famoso. Porque Deus amou o mundo e deu o seu filho único, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único. Eu sempre falo assim, imagina
sempre fala assim pras crianças. Imagina aquele brinquedo que você mais ama, aquele brinquedo que você mais ama, que você não dividiria com ninguém. Ah, eu amo esse brinquedo, ele é só meu. Aí, você vai numa cidade ou num lugar que tem um monte de criança que não tem nenhum brinquedo. Aí você pensa bem e decide dar aquele brinquedo pra elas porque elas não têm nenhum brinquedo. E o seu brinquedo, aquele brinquedo favorito, você vai lá e dá. Aí quando você dá o brinquedo pras crianças e você pensa que elas vão ficar felizes, elas começam a quebrar o seu brinquedo. Elas estragam tudo o seu brinquedo e elas não receberam o seu brinquedo do jeito que você esperava. Sabe, crianças? Foi isso que Deus fez. Ele só tinha o único filho dele. E ele enviou esse único filho. E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. As pessoas o colocaram numa cruz. Prenderam suas mãos e os seus pés na cruz. Jesus, ele tinha todo o poder para sair dali. E o inimigo estava debochando de Jesus, achando que Jesus já era. Jesus perdeu. Mas ele ficou ali por causa da gente. Ele morreu por mim, por você, para que a gente pudesse ser perdoado. E para que a gente pudesse ter ele no nosso coração. E que aquela história iria mudar. O pecado não teria mais poder. E o inimigo riu. O inimigo achou que tinha vencido. Ele morreu! Já era! O plano de Deus não deu certo. Mas às vezes, quando a gente pensa que tudo acabou, é que Deus vem com a surpresa. Jesus morreu. E ali muita gente achou que tudo estava perdido. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para mostrar a todos que a morte pode vencer. A morte pode vir para todos, mas Jesus tem poder sobre a morte. E a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós, o véu do templo se rasgou e não existia mais o sacrifício. A gente não precisava mais matar os animais para que Deus perdoasse os nossos pecados. Jesus foi o Cordeiro único que morreu por nós, crianças. E o sangue dele foi derramado. Vocês já machucaram o dedinho? Já cortaram alguma coisa? Ai, dói muito, dói muito. Mas Jesus foi todo machucado, crianças. E a Bíblia diz que por causa das feridas dele, por causa dos machucados dele, nós fomos sarados. Sabe? Você nem tinha nascido, nem eu, nem seu pai, nem sua mãe, nem vovó, nem tataravó. Já faz mais 2000 anos que Jesus morreu por nós. Sabe, crianças? Mas ele morreu por nós. Porque ele já conhecia você. Antes mesmo de você existir. E eu vou ler aqui. Sim. Agora a gente vai falar sobre o coração. Aquele que aceita Jesus passa a ter um coração limpo, branquinho. Limpo do pecado. Olha, o coração do homem era assim. Mas aí Jesus foi lá e morreu por nós na cruz do Calvário. E o nosso coração passou a ser livre. A gente não é mais escravo do pecado. A Bíblia diz assim, olha, lá em Isaías 53:5. Vamos ler? Isaías 53:5 diz assim: mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas
foram os nossos pecados que caíram sobre ele. Que o feriram, dilaceraram e esmagaram, foram os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, hoje nós somos curados. O sangue de Jesus tem poder de curar a nossa vida, o nosso coração, de nos trazer paz, alegria. Ele tem poder de restaurar tudo que estava perdido. Até o morto pode ressuscitar. Vamos continuar a nossa história? Então, o pecado entrou no mundo, mas Deus enviou o seu Filho para morrer e para que nós aceitássemos como o nosso único Salvador e tivesse toda a nossa vida restaurada. Mas aí, crianças, Deus nos fez uma promessa de que aqueles que aceitarem a Jesus um dia irão morar no céu. É isso mesmo, num lugar onde haverá ruas de ouro, haverá tudo do mais lindo. Deus nos prometeu isso. E eu vou ler aqui para vocês, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 8, que diz assim, ó, tá aqui nessa Bíblia. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Jesus dará o nosso galardão a todos que o aceitarem como seu único Salvador. Amém? Você quer esse galardão? Eu quero. Nossa, eu quero muito. Mas sabe, antes da gente terminar a nossa história, falta eu falar sobre o fruto. Ah, mas o que o fruto tem a ver com isso? Sabe, crianças, a Bíblia diz que Jesus disse assim, que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto. Você já viu um pé de limão da laranja? Não, né? O pé de limão dá limão. Sim. Então, aquele que está firmado em Jesus tem que dar os frutos de Jesus. Tem que dar frutos. Crianças, Jesus não quer que a gente seja egoísta, que a gente guarde essa mensagem tão linda só pra gente. Ele quer que você conte para um monte de pessoas. Ele quer que você dê frutos. A Bíblia diz assim lá em João 15, 12. Vamos lá? João 15, capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz assim: Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Então, aquele que não produz fruto não está em Deus. Jesus quer que a gente produza frutos. E quando a gente produz, ele vai lá e poda assim, ó, pra você não crescer e achar que você é o maior, porque ele é o maior de todos. Ele poda para que você dê mais e mais frutos. A tia vai ler aqui também em Marcos. Marcos 16:15, que diz assim, ó. Vamos lá? Sim, Jesus quer que a gente dê frutos e saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a mensagem com boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Jesus quer que a gente dê frutos para que a gente saia pelo mundo e conte a todo mundo essa história. Vamos relembrar então do começo? Vamos lá. Essa é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus criou o mundo, mas o pecado entrou no mundo através do homem. Mas Deus teve um plano e enviou o seu Filho único para que ele morresse por nós. Aqueles que o aceitam passam a ter uma vida transformada. E tem a promessa de que um dia irá morar no céu.
Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá nada de ruim. Mas Deus nos pede que enquanto a gente estiver aqui, a gente tenha que dar frutos, frutos bons, para que todos conheçam a palavra dele. Agora eu quero perguntar para você, criança, você que ainda não aceitou Jesus, você quer esse Salvador para que um dia você possa morar lá no céu? A tia vai ler aqui para vocês Romanos 10:9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, se você crer que Ele ressuscitou, você vai ser salvo. Eu quero, criança, convidar você que quer aceitar Jesus, que quer ser salvo, que quer morar no céu, que quer dar muitos frutos enquanto estiver aqui. Ore comigo, sim. Papai do céu, eu te peço que o Senhor entre no meu coração. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e me faz uma nova criatura. Me ajude a dar frutos, frutos do Espírito Santo, frutos de Deus. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor ressuscitou. E eu declaro que o Senhor é o meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Eu fico muito feliz que vocês tenham visto esse vídeo. Compartilha, manda para mais pessoas, pra gente encher assim, ó, o pessoal de mensagem boa. Mensagem que vem lá do Papai do Céu, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem.